Peraí, agora deixa eu ver se o Teams aqui colocou para gravar. Vamos, Teams, para hoje. E agora foi. Nossa, que demora. Bom, boa noite, pessoal, tudo bem? Então, a ideia hoje é a gente continuar, né, a nossa última aula, do nosso último encontro, que a gente começou a falar sobre atributos, né? E aí a gente vai continuar, que a aula não terminou, tá bom? A gente praticamente, acho que parou na metade, tá bom? Então, a ideia hoje é a gente continuar. Então, vamos lá, deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Deixa eu dividir a tela aqui. Cadê essa? Opa. Aqui. Vamos lá. Nossa, o que está aparecendo aqui no Teams? Duas coisas agora. Paramos. Ah, tá. Tem uma mensagem aqui. Vamos lá. Pá. Ok. Acho que deve estar aparecendo aí para vocês. Beleza? Tá aparecendo aí para vocês? Tá, tranquilão. Tá, então vamos lá então. Então, aqui na 16, aqui não, a gente parou lá na... Deixa eu beber água que secou a garganta. Deixa eu só achar aqui a página 16, que... Vai descendo aí que eu mostro onde tá. Vai. Não era no aqui, aminho não. lá, quando tem um aminho. Entidade. A gente falou disso. Aí. Aqui? Eu acho que aqui, atributo? Isso. Peraí, deixa eu ver se essa aqui é o 16 mesmo. É que eu coloquei em tela cheia. Essa aqui mesmo. Eu acho que foi aí que a gente parou, porque a gente não Foi. falou dessa representação. Não. E a gente separou só o que era atributo e o que era entidade. Tá, mas de toda forma, vamos fazer o seguinte, vamos passar uma régua rapidão aqui por cima, só para dar uma recuperada. Então, pessoal, só para a gente recuperar um pouquinho, fazer um gancho do último encontro, basicamente a gente falou, né, que ao longo da história, a necessidade do ser humano de armazenar as informações, né? Então, aqui a gente trouxe apenas alguns exemplos de como as informações foram armazenadas durante o tempo, e a gente falou que a finalidade desse armazenamento tinha um propósito, e o propósito era aprender alguma coisa com isso. Então, era, de repente, fazer a anotação da frequência de chuva, de uma determinada época, né? Se era verão, se era frio, se era inverno, né? Então, entre outras coisas, guardar, depois com a escrita, né? Os livros e tal, guardar as informações, mas de modo geral, a gente sempre teve essa necessidade de armazenar informação para usar isso em um segundo momento, dependendo da informação, com o propósito definido de aprender alguma coisa, certo? Aí a gente trazendo um pouco mais, avançando bastante mais no tempo, a gente chega um pouco na questão do armazenamento da informação, mas na época, quando os computadores já estavam funcionando, já existia o uso da computação. Então, a gente falou um pouco aqui desse cartão perfurado, né? Esse cartão aqui, e é muito usado para armazenar dados. Então, o professor Gerson lembrou bem que a questão perfurada era 1, e quando não estava perfurada era 0, porque daí você fechava o contato, né? E você fazia a leitura, você tornava a leitura desse cartão aqui automatizada. Para quem teve a oportunidade de prestar algum concurso, existe aquela folha de respostas que você tem que pintar
com a caneta na cor preta a resposta desejada. Então, você tem lá, por exemplo, a resposta 1 e a opção A, B, C, D, E e F, por exemplo. Aí você tem que marcar no cartão de resposta qual é. O fato de você pintar, né, como se fosse um jogo da loteria da Mega Sena, por exemplo, que é o mesmo princípio, é que quando você coloca no computador, ele faz a leitura, mas não mais a leitura por cartão perfurado, mas sim ele faz uma leitura visual. Então, ele olha lá e ele identifica através de um padrão aonde que tem a pintura ali, onde que está marcado, né, com a tinta, e aí ele entende que foi aquela resposta que você colocou. Quando você pega, por exemplo, o cartão de jogo da lotérica, o princípio é o mesmo. Você risca lá os números, a menina lá, ela põe na máquina, faz uma leitura visual e através de um padrão ele marca para você os números desejados, que você, evidentemente, elencou ali no cartão. A gente falou um tempo, né? Aí a gente começou a falar um pouco da história dos bancos de dados, né? Os bancos de dados hierárquicos, tá? Aí a gente falou um pouco do banco de dados modernos, que são os relacionais, que é inclusive o que a gente não vai tratar nesse primeiro momento, mas vocês vão ver com mais qualidade lá no segunda parte dessa disciplina. Se tudo der certo, lá no finalzinho a gente vai entrar no banco de dados, vai mostrar alguma coisa, né? Vamos torcer para que sim. E você tem aí recentemente, né, os bancos de dados no SQL, tá? Que eles têm uma ideia de um pouco diferenciada, mas ele é baseado mais em volume de dados, tá ok? A gente falou da questão da modelagem, né, que a gente aprendeu esse novo acrônimo aqui, que é o MER, que é o Modelo de Entidade Relacional, certo? Foi definido pelo Peter Shah, ok? E aí a gente tem esses dois aqui, a gente tem o MER e o DER, tá? O DER quer dizer diagrama de entidade e relacionamento. A diferença entre os dois é que o DER, ele, vamos dizer assim, ele é uma visão muito abstrata, ele é uma visão muito simples. Já o MER, ele vai contemplar um pouco mais de detalhe, tá? A gente falou um pouco aqui sobre as etapas no processo de modelagem, né? Então, eu tenho os objetos do mundo real e eu tenho um modelo descritivo, aonde eu pego as características em comuns, né, que são comuns entre esses objetos do mundo real, tá? E esses objetos, eles podem ser fatos, né, produtos, serviços, né, pessoas, por exemplo, tá ok? E aí eu faço um modelo descritivo disso, aonde que eu vou encontrar. Então, por exemplo, se eu quisesse armazenar os dados das pessoas, evidentemente todas as pessoas têm nome, todas as pessoas têm documento, CPF e por aí vai. Então, perceba que esse atributo que nós vamos falar daqui a pouco, que a gente falou na semana passada, ele é um dado comum. Então, eu vou ter um atributo chamado nome, eu vou ter um atributo CPF, vou ter um atributo data de nascimento, tá? E aí a gente também pode explorar um pouquinho mais. Nem todos os atributos são interessantes para uma regra de negócio. Então, dá um exemplo aqui bem rapidinho, bem simples. Um supermercado, por exemplo, para ele não há interesse em, por exemplo, armazenar, sei lá, a cor do cabelo da pessoa, né? Por exemplo, agora, se fosse um salão de estética, né, de beleza estética, pode ser que a cor do cabelo seja uma questão interessante de ser armazenada, tá ok? Então, perceba que, dependendo do ramo de atividade, da regra de negócio, um determinado atributo vai interessar para essa instituição e outro atributo não vai interessar, tá bom? Muito bem. Opa, aqui. Então, aí a gente tem um modelo conceitual, que seria aqui o nosso DER, propriamente dito. Então, a gente desenha, né, essas figuras geométricas, tá ok? E depois do modelo conceitual, a gente migra para o modelo lógico. O modelo lógico, perceba que ele é um pouco mais detalhado, né? Ele já prevê, por exemplo, um princípio de qual tecnologia de banco de dados será usada, por conta aqui dos tipos dos atributos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas a gente já pode antecipar. Então, perceba que o modelo conceitual,
ele não diz nenhuma tecnologia, ele não fala nada, ele é muito superficial, ele apenas, de uma forma bem simplista, ele traz as informações formais. Olha, eu preciso ter uma entidade empregado, e eu preciso ter uma entidade de departamento. E tanto o departamento e empregado vão ter um relacionamento entre elas. Esse relacionamento vai ser alocado, lotado, designado. Então, o empregado está lotado naquele departamento, está contratado para acreditar, designado, né? Por assim ser, por, sei lá. E aí o modelo lógico, você vai ver que já tem um pouquinho mais de detalhamento, tá ok? Aqui a gente, inclusive, costuma falar que aqui são a estrutura dos dados, tá? Bom, e aí aqui, então perceba que aqui no modelo lógico, a gente já começa a pensar na tecnologia de banco de dados, sei lá, Oracle, SQL Server, Cache, SQL da Microsoft, tá? E, de fato, o modelo físico aqui já é a implementação dele na estrutura, na tecnologia do banco de dados que foi escolhida. Então, aqui tem os bits e bytes, né? E aqui é a estrutura interna de armazenamento. Então, perceba que ele se assemelha muito, né? Ele guarda muita semelhança com o modelo lógico, tá ok? E a princípio é que seja isso mesmo, tá? Seja mais próximo. Então perceba que são 3 etapas. Você tem a primeira etapa conceitual, venceu a etapa conceitual, lembrando que para vencer a etapa conceitual, o modelo já tem que estar, esse nível de abstração já tem que estar certo, né? E como é que eu sei que está certo? Eu discuto com a equipe de TI, volto com o cliente, né? Agora com o modelo conceitual definido, eu começo a fazer algumas perguntas. A gente vai ver, falar um pouco disso mais detalhadamente, mas eu começo a ver se essa solução que foi proposta de forma conceitual, ela atende às necessidades do cliente. A partir do momento que isso for verdade, aí eu vou para o próximo passo, que é o modelo lógico. Tá ok? E, consequentemente, o modelo físico, né? Que daí vai depender da tecnologia que eu vou utilizar. Se o cliente tem, já existe, se o cliente já tem um banco de dados, ou se ele vai comprar um novo gerenciador de banco de dados, tá ok? Muito bem. E aí a gente começa a falar um pouco mais aprofundado sobre entidade e atributos, né? A gente falou que a entidade é um objeto do MER, tá? E é algo do mundo real. E aqui, né, uma entidade, ela representa qual seja o relevante o armazenamento da informação. Então, perceba que existe uma necessidade de armazenamento da informação, tá? Então, sobre quais seja relevante o armazenamento. Então, a pergunta, né? O que é relevante armazenar dessa figura aqui, né? O que é relevante armazenar desse produto, né? Desse fato, né? Desse evento. Então, pode ser que isso seja uma informação relevante. Agora, toda a informação é relevante? Pode ser que não. Opa, peraí. E aí, Flávio? Flávio, tá ouvindo? Sim ou não?
Ele está voltando, tá, gente? Eu acho que ele caiu lá na casa dele. A internet deve ter caído. Oi, voltei. Agora vocês estão me ouvindo? Sim, Flávio, eu estou ouvindo bem. Eu não sei, é o Teams. Eu vou voltar lá na tela. Deixa eu só ver aqui aonde que a gente parou, que eu não sei se ficou muito tempo, né? Aí vocês puderem... Eu já estava aqui quando travou ou foi antes? Vocês estão me ouvindo? Sim, eles estão respondendo no chat. Responderam que sim, tá? Sim, mas eu parei... Vocês estão vendo o slide? Sim, tá aparecendo aí o aminho, o fone de Tá, ouvido eu e o parei aqui dinheirinho. quando travou? Eu não sei onde que parou a hora que Tava travou. aí, sim. Tá, então beleza. Então vamos lá, então. Então, estava falando, né, que eu vou armazenar uma entidade e nem todo dado ele é relevante para ser armazenado. E aí, com relação à simbologia, a gente tinha falado que eu represento uma entidade com um retângulo e o nome dentro aqui no singular, tá ok? Isso é a representação gráfica, né? E quando eu faço a interpretação disso, a interpretação é que dentro desse retângulo eu tenho o empregado 1, o empregado 2, 3, 4, 5, 6, empregado 1000, empregado N, tá? Então perceba que dentro dessa representação aqui, desse losango, eu vou armazenar os dados relevantes sobre todos os meus empregados, tá? E aí eu preciso de uma linguagem universal para representar isso, que é, no caso, justamente essa representação gráfica aqui, beleza? Bom, e aí nós tínhamos parado exatamente aqui, tá? Então, deixa eu colocar aqui em tela cheia, beleza? E aí nós tínhamos falado, nós iríamos começar a falar sobre atributo, exatamente. E aí, o que vem a ser o atributo, né? Bom, cada entidade ela vai ter as suas propriedades. Como assim? Então, se cada entidade ela vai armazenar informações relevantes de um objeto ou um fato do mundo real, eu preciso então pensar quais são as informações comuns dentre esses objetos e desses fatos que eu preciso armazenar. Porque imagine se eu tiver que criar uma entidade para cada objeto. Isso seria uma loucura, né? Imagine que uma empresa, por exemplo, aqui em Sorocaba tem uma empresa grande chamada Flextronics, eles devem ter lá em média 1.500 funcionários, né? Ainda assim é muito pequeno. Quando você pega lá nos anos 80, 90, a Volkswagen, por exemplo, no ABC, chegava a ter 5.000, 3.000, 5.000 funcionários, tá ok? Imagine que eu tivesse que criar 5.000 entidades, uma para cada funcionário que passou ali pela empresa. É uma loucura. Então, o que eu faço? Como é que a gente faz? Então, a entidade, ela tem propriedades particulares que descrevem o que são chamados de atributos. Então, perceba, eu tenho aqui uma entidade engenheiro, tá vendo? Eu tenho aqui uma entidade engenheiro. Ó. E aí, o engenheiro, ele tem alguns atributos que descrevem essas propriedades. Então, por exemplo, código e nome. Tá? Então, o nome é um atributo para o engenheiro, assim como o código é um atributo. Ah, mas, Flávio Gerson, eu posso ter outros atributos? Sim, né? Eu posso ter quantos forem necessários, ok? Por que aqui, então, eu com o professor Gerson, a gente colocou só 2? Bom, primeiro, lembre-se, nós estamos fazendo uma representação gráfica, tá? E essa representação, ela tem que ser o mais simples possível.
mas sem perder o seu significado, o seu entendimento, que é muito importante. Então, o que a gente faz? A gente coloca apenas de forma gráfica aqui os atributos mais relevantes, tá? Então, aqui a gente só colocou 2. Mas se eu quisesse colocar, por exemplo, aqui a data de nascimento, eu faria mais um risquinho, colocaria uma bolinha vazia, né? E o nome do atributo na frente. Então, perceba que se a gente fosse colocar todos esses atributos aqui, mais esses atributos, então o nome já está lá, mas olha, 1, 2, 3, 4. Então eu colocaria mais 4 atributos aqui. Até caberia, se fosse colocar com uma certa tranquilidade. Mas perceba que, se tiver muitos atributos, fica algo muito improdutivo visualmente. Então a gente coloca só os 2 mais relevantes, certo? Então, como é que eu represento o atributo de uma entidade? Eu represento o atributo com uma bolinha e o nome dele. Então, olha só, como é que eu represento uma entidade? Um retângulo com um nome singular que representa essa entidade dentro. Como é que eu represento um atributo? Eu coloco uma bolinha aqui e coloco o nome dele. Tá tranquilo até aí, pessoal? Essa forma de representar? Tá certo? Tudo bem? Entenderam aí, então? Muito. Vamos lá, então. Qualquer coisa, vocês colocam aí e a gente volta um pouco mais, tá? Continuando. Existe também a questão de identificar entidades. Então, vamos lá. Um identificador é um conjunto de um ou mais atributos cujos valores servem para distinguir uma ocorrência da entidade das demais ocorrências, né? Então, olha só. Distinguir uma ocorrência da entidade das demais ocorrências da mesma entidade. Esse identificador é chamado de chave primária. Vamos tentar simplificar isso, tá? Pense o seguinte: vamos imaginar o conjunto de pessoas, certo? O conjunto de pessoas. Pode ser de uma cidade, pode ser de um bairro, pode ser de um país, né? Vamos pensar do Instituto Federal. Vamos pegar o Instituto Federal como referencial para a gente. Como é que eu sei que o aluno Flávio não é o mesmo aluno chamado Gerson? Tá? Como é que eu sei que eles não são idênticos? Como é que eu sei que eles não são a mesma pessoa? Tá? Uma forma da gente facilmente criar essa distinção é o registro de matrícula, que é o RA. Cada um de vocês tem um RA, certo? Que é o registro do aluno. O que é esse RA? Esse RA é uma composição numérica que o seu RA, ele é único e exclusivo seu. Ninguém usa o seu RA. Se você voltar daqui 50 anos no Instituto Federal, ninguém usou o seu RA. O seu RA é seu. Ninguém mais. Não será reaproveitado em hipótese alguma. Então, esse código, né, ele é um valor que vai distinguir uma única ocorrência dentre as demais ocorrências que estão na tabela. Tá? Imagine que uma tabela, uma entidade tem 10 milhões de registros, tá? 10 milhões de ocorrência. Eu quero a ocorrência com o código 1001. Só tem uma ocorrência com o código 1001, tá? E isso a gente chama de chave primária. Quer ver um outro exemplo do mundo real de chave primária? CPF. O que é o CPF? Né? É o cadastro de pessoa física. Existe, de forma lícita, uma pessoa com mais de um CPF ou um CPF compartilhado por mais de uma pessoa? Não, isso não existe, né? E esse CPF, ele é único e exclusivo seu, tá? Ninguém usa, esse CPF ele não será reaproveitado em momento nenhum. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, então. E aí, ó, como é que eu identifico, então, esse atributo na entidade? Então, olha só, a gente falou que os atributos, eles são uma bolinha branca, né, com o nome na frente. Só que o atributo identificador, ou seja, o atributo
chave primária, o atributo chave primária, ele, a gente identifica ele visualmente com uma bolinha cheia, né? Ou uma bolinha com o preenchimento na cor preta. Então, quando eu, que conheço diagrama de entidade e relacionamento, vejo essa estrutura aqui, eu sei que se trata de uma tabela de uma entidade chamada engenheiro, certo? E que, a princípio, visualmente, ela tem dois atributos. Ela tem um atributo chave primária chamada código, certo? E tem um atributo nome. Então, olha só uma brincadeira. Podem existir dois engenheiros chamados Flávio? Vamos imaginar que a gente não armazena o sobrenome, a gente armazena só o primeiro nome. Pode existir dois engenheiros com o mesmo nome, Flávio? Pode. Agora, com códigos diferentes. Então, vamos supor, o código 1001 pertence ao Flávio, o código 1634 pertence ao Flávio. Tá? Só que é um outro Flávio, não é o mesmo Flávio. Então, perceba que o código são diferentes, tá? Então, essa chave primária, ela não permite repetição de código. Nunca vai existir dois códigos iguais. Nunca terá um código. Se isso acontecer, se existir dois códigos iguais em um atributo, primeiro, esse campo não é chave primária, porque a primeira regra da chave primária é que não gera um código, não permite nesse atributo dois códigos iguais. Tudo bem? Tranquilo? Vamos seguir então. Existe ainda a possibilidade de você criar uma chave primária composta, né? Essa chave primária composta, ela é um pouco mais difícil da gente ver em alguns exemplos, mas ela é usada, tá? Ela é possível usar sem problema nenhum. É quando eu junto dois códigos, né? Dois códigos e a junção, né? A concatenação desses dois códigos, ele vai dar um nome, um valor único e exclusivo, tá? Então, quer ver um outro exemplo diferente de numérico? Vamos imaginar que eu estou querendo montar uma chave primária, mas a chave primária não pode ser número, ela tem que ser texto. E ela envolve os dados das pessoas. Então, eu poderia, por exemplo, olha só, ter o nome completo da mãe, né? Mais o nome completo do filho. Então, quando eu junto o nome completo da mãe e concateno com o nome completo do filho, eu vou ter um valor único e exclusivo. Ah, mas a mãe tem mais de um filho. Mas, em hipótese nenhuma, eles terão a mesma composição do nome. Então, pode ter aqui Vera Lúcia e o filho João I, e pode ter o nome da mãe, Vera Lúcia, e o nome do filho, João II. Tá? Então, perceba que quando eu junto esses dois valores, eles continuam sendo únicos e exclusivos, tá? Mas é muito mais prático quando a gente lida com o número, tá? Perfeito? Depois a gente tenta abrir, depois se sobrar tempo eu abro o Excel aqui, a gente faz umas brincadeiras aqui. E aí, ó, partindo disso, a gente parte para o que a gente chama de relacionamento, tá? O que são os relacionamentos? Então, vamos voltar aqui um pouquinho só para a gente pegar um gancho lá, né? Tá vendo aqui, ó, esse lotado é o meio pelo qual eu estou relacionando o empregado com o departamento, tá? Então, o que acontece? Aqui, ó, eu tenho um cliente de um lado, eu tenho uma entidade cliente, eu tenho uma entidade locação e tenho uma entidade que realiza. Só que essa realiza, ele é um fato que foi gerado quando o cliente locou um determinado imóvel, um determinado equipamento. Então, o cliente 1, ó, ele realizou a locação 1, né? Mas o cliente 1 também realizou a locação do 3 e, consequentemente, ele realizou a locação do 6. E perceba que essas linhas aqui, ó, vão me mostrando, né? O que não está visível aqui para vocês? Bom,
não está visível os atributos, mas eu poderia ter aqui o CPF do cliente, eu poderia ter o nome do cliente, eu poderia ter aqui o código do imóvel, a descrição do imóvel, o logradouro do imóvel. E essa realização aqui, poderia ser locação também, eu teria a data do que esse evento foi realizado, né? O valor, né? E, consequentemente, eu preciso saber quem foi o cliente, quem foi a locação. A gente vai ver depois um outro elemento chamado chave estrangeira, né? Que basicamente é a replicação da chave primária nessa entidade aqui, que também está escondido aqui os atributos. Tudo bem? Vamos lá. E aí, ó, a gente começa a reforçar a nossa questão aqui da simbologia. Então, perceba, ó, empregado lotado no departamento. Então, denota um conjunto de ocorrências de relacionamento, tá? Então, se eu não tivesse esse lotado aqui, eu não teria como registrar essa ocorrência. Eu teria apenas um empregado de forma isolada e o departamento de forma isolada. Mas como os empregados trabalham em departamento, eles estão atuando em um departamento, existe um registro aqui que estabelece essa ligação, tá? Tem um outro conceito também, que é a razão da cardinalidade, tá? O que é essa razão da cardinalidade? Então, a gente vai ver que existe 1 para N, tá? Pessoal, parece bastante coisa, mas a gente vai ver isso durante muito tempo e vai fixando, tá? Fica tranquilo. E qualquer dúvida também, fala com a gente. Então, vamos lá. O primeiro nível de cardinalidade, o primeiro grau, é 1, 2.n. O que é esse 1 aqui? Quer dizer que um elemento, né? Um elemento do lado esquerdo aqui, ele se relaciona com vários elementos do lado direito. Essa ordem pode estar inversa também. Eu poderia ter um n aqui, 2.1, que é a mesma coisa. Eu teria vários elementos da direita que se relacionam com um elemento da esquerda, se esses valores aqui estivessem invertidos, tá bom? Eu tenho aqui o cliente, ó. Então, ó, um cliente tem 1, 2, 3. Olha só, olha quantas ocorrências, né, esse cliente 1 fez. Ele executou 1, 2, 3. Então, ou seja, 1, 2.n. N quer dizer que é várias, ok? A mesma coisa você tem aqui, ó. O cliente 2. O cliente 2 tem apenas 2 ocorrências. E o 3 tem também apenas 2 ocorrências, mas poderia ser mais. Tá bom? Cardinalidade 1 para 1. Né? Então, aqui, ó, diferente que esse aqui, 1 pode se relacionar com vários, aqui não. Aqui, 1 pode se relacionar apenas com 1. Então, um objeto aqui se relaciona apenas com um objeto do lado esquerdo aqui por vez. Pode mudar? Pode, mas por vez. Exemplo, fornecedor possui um contrato, né? Pode mudar o contrato? Pode, mas aí perceba que esse funcionário ainda vai estar relacionado com um contrato. Deixa eu ver se tem um outro exemplo aqui, ó. Não tem, mas eu vou pensar um agora. Por exemplo, a digital, vamos pensar no voto eletrônico. A digital, eu tenho aqui uma digital e tenho um eleitor, certo? Então, esse voto aqui, ó, ele representa uma digital para um eleitor. Então, quando a gente vai lá na maquininha e eu coloco lá digital, o dado que tem armazenado lá no Tribunal Eleitoral, no cartório lá da minha digital, ela tem que corresponder com apenas um eleitor aqui desse lado. Né? Então, é 1 para 1, porque aquela digital que está lá é minha, não é do Gerson, não é do fulano, não é do Beltrano. E a digital do Gerson não é minha, tá? Então, é 1. Imagine que se a gente pudesse trocar de digital quando quisesse, né? Aqui é mais uma situação imutável, né? O fornecedor até poderia trocar o contrato,
porque ele pode ter daí outros contratos ao longo do tempo. Mas nesse exemplo que eu passei da digital, não, a digital vai ser a mesma, tá? E aí você tem um terceiro e último grau aqui, que é N para N. Normalmente, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, normalmente, sempre quando a gente encontra um N para N, a gente vai transformar 1 para N e N para 1, tá? A gente vai desmembrar isso aqui. Mas, representativamente, uma cardinalidade N para N é quando tanto os que estão aqui do lado direito, né, o lado esquerdo, se relacionam com vários do lado direito e vice-versa. Vários do lado direito se relacionam com vários do lado esquerdo. Então, por exemplo, aqui, ó, a locação 1, ó, ela tá para mídia 1 e tá para mídia 2. E perceba que a mídia 2, ela tá também para a alocação 1 e também tá para a alocação 2. Né? Quer ver um outro exemplo de N para N muito interessante? Autores de livro. Né? Então perceba que você tem um livro que tem vários autores. E, por sua vez, um autor pode estar em vários livros. Né? Na computação, isso é muito comum, né? Assim como qualquer outra área. Então, você tem aqui, por exemplo, um livro de PHP que tem o autor ABC, D. E aí você tem o autor A e D, que também escreveram um livro de banco de dados. Então, é uma relação aí de N para N, tá? Tranquilo, pessoal? Olha só, vamos pegar aqui um exemplo bem prático. Esse daqui, peraí, deixa eu abrir um outro esquema aqui que eu vou fazer um rabisco. Eu não tomei o cuidado de abrir um cara aqui para fazer o rabisco. Deixa eu abrir um programinha aqui para fazer uns rabiscos aqui. Peraí. Deixa eu abrir aqui para fazer uns rabiscos aqui. Aí fica mais legal. Peraí, tô abrindo aqui o... Pessoal, o Flávio está voltando, tá? Eu já falei com ele pelo WhatsApp aqui, ele falou que caiu de novo. Um segundinho.
Nossa, tá difícil hoje o Teams, hein? Tive que limpar o cache e parece que não ia, não. Vamos lá, voltar. Pior que nunca deu esse problema. Hoje que tá dando. Hoje que tá com essa... Confia que é atualização. Com essa frescura. Se voltar, a hora que estiver aparecendo aí para vocês, vocês me falam, tá? A imagem. A hora que tiver aí, me fala. Tá? Voltou? Tá aparecendo aí para vocês, pessoal? Só me dá um aviso aí, que senão eu... Tá aparecendo, sim. Ah, legal. Então vamos lá. Vamos retomar. Então, deixa eu só dar uma diminuída aqui. Legal. Tá. Então, ó, vamos pensar aqui num exemplo prático aqui, então. Vamos pensar aqui num exemplo prático aqui. Então, olha só. Existe aqui, ó. Opa, vou pegar aqui a caneta. Então, ó. Entidade, tá? Essa entidade aqui, a vermelha aqui, que eu marquei aqui em vermelho, certo? E aqui eu vou marcar essa aqui em azul. Ok? Então, ó, eu tenho duas entidades. E existe um relacionamento aqui, tá? Existe aqui uma relação entre essas duas entidades. Beleza? Muito bem. O que está acontecendo aqui? Deixa eu só definir aqui. Pá, muito bem. Aqui, ó. E aí, ó, o que é da primeira entidade? Cadê a caneta? Aqui. Então, ó, perceba que o funcionário, eu vou marcar em vermelho. Ó. Então, esse atributo aqui, ó, esse atributo aqui é da entidade empregado. Eu tenho aqui esse atributo também, tá? E aí, ó, esse cara aqui, ó, ele é uma chave primária, que a gente chama de PK, primary key, né? Em inglês, tá ok? E ele é da entidade funcionário, beleza? E aí, ó, eu vou pegar agora, então, da entidade dependente. Olha só aqui, ó. Tá? Isso daqui, ó, é uma PK. Certo? Isso daqui é uma PK. Que é uma PK de quem? É a chave primária de quem? Da dependente. E aí, ó, o dependente aqui eu tenho o nome, né? Eu tenho o parentesco. Então, olha só. Vamos pegar aqui um exemplo aqui. Deixa eu pegar esse rosa aqui, ó. Então, vamos pegar aqui, ó, o José. O José. O José é um fato, é uma ocorrência da entidade funcionário. Da entidade funcionário, ok? O sexo dele e o código dele é esse daqui, ó. E o José, ele tem 3 dependentes. Ele tem um filho, uma filha e o cônjuge, né, que é a esposa dele. E aí, ó, o código, né, o código desses dependentes é esse daqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Então, ó, o que teoricamente eu teria aqui dentro dessa entidade? O que eu teria aqui? Só para vocês terem uma noção. A gente vai fazer isso com mais qualidade. O que eu teria aqui dentro? Então, se aqui fosse... Se aqui vai ser uma entidade, isso aqui vai se transformar em uma entidade, né? Quando a gente fosse lá pro modelo lógico, tá? É como se eu tivesse isso daqui, ó. Vou apagar aqui e vou desenhar, vou escrever. Então, ó, de um lado aqui, ó, eu tenho o 3, o 4 e o 5. E eu tenho o 1 aqui, ó, que ele se relaciona com esses dependentes. Então, ó, eu tenho aqui, ó, 1,
né? 2.n. Então, ó, uma ocorrência daqui se relaciona com várias ocorrências aqui desse lado. Perceba que, por exemplo, a Maria José só tem 2 dependentes, né? O Joaquim tem 2, né? Aqui, ó, o Luiz e o João Martins, o Luiz tem 2 e o João Martins tem 1. Mas pode acontecer de funcionário que não tem nenhum dependente. O funcionário é solteiro, não é casado e pode não ter filhos ainda. Então, perceba que também pode existir o caso de um funcionário que não tem nenhum dependente, né? Um funcionário que não tem nenhum dependente. Tá claro isso para vocês, pessoal? Essa relação aqui? Tá claro isso para vocês? Vocês conseguem? Vocês entenderam aí a ideia? Se não entendeu, se manifesta, fala, coloca aqui no chat para a gente poder demandar mais explicação, tá? Vamos lá, então. Vamos seguir aqui, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Então, seguindo. Então, ó, a gente viu que eu posso ter, né, a cardinalidade máxima aqui, ó. Então, eu posso ter 1 para n, né? 1 para 1 e n para n, certo? Tá? E aí, ó, existem algumas situações aqui, ó. Olha que legal. O que a gente falou lá atrás? Então, ó, eu sempre gosto de fazer assim, ó. Eu sempre gosto de fazer como se fosse uma empatia. Então, eu pego, ó, eu, Flávio, olho daqui para lá. Então, eu pergunto, olha, aí eu rabisco aqui, ó, 1 e o n. São as possíveis, são as possibilidades, né? São as possibilidades. 1, n e 0, tá? Então, eu começo por aqui, olha, um funcionário pode ter um dependente? Sim, é verdade. Ele também pode ter vários dependentes? Sim, é verdade. Ele pode ter nenhum dependente? Sim, é verdade. Então, perceba que aqui, o 1, a gente guarda ele. Então, a gente puxa ele para cá, certo? A gente puxa ele para cá, tá? Vou apagar isso daqui e vamos ficar só com o que interessa. Ok? Vou apagar aqui, ó. Voltei. Vamos olhar agora o N, tá? Ó. Vários, né? Vários funcionários podem ter um único dependente? Aqui já virou um problema, tá? Aqui já virou um problema, mas pode existir. Então, vamos imaginar que tem um casal que trabalha na empresa, marido e mulher, e eles têm um filho em comum, certo? Eles têm um filho. E aí, eles têm um dependente, tá? Isso pode acontecer, ok? Então, perceba que essa relação aqui, ela é verdade, tá? Apesar de parecer estranha, mas ela pode existir. Vamos pensar aqui agora, N para N. Aqui já não existe, certo? Várias pessoas podem ter vários, né? É como se o meu filho tivesse outros dependentes. Não, isso não pode ocorrer. Isso é falso, tá? E vários funcionários podem ter nenhum dependente? Sim, pode ter, sei lá. Eu tenho várias pessoas que são solteiras, não têm filhos, não tem nenhuma pessoa, não são casadas. Então perceba que eu também tenho o N aqui. Vamos testar agora o 0 ali, ó. Então vou apagar aqui, vou testar aqui o 0, ó. Vou testar o 0. Aqui vocês vão ver que vai ficar bem legal. Nenhum funcionário tem um dependente? Opa, peraí. Se nenhum funcionário, não existe, né? Ou seja, perceba que o dependente, né? Aqui eu estava fazendo aqui, deixa eu colocar o dependente aqui, ó. Só para ficar lá. Dependente, né?
O dependente, como o nome já diz, é dependente, né, do funcionário, certo? Então, o que acontece? Nós aqui apagamos isso e ficamos única e exclusivamente. O que ele fala de cardinalidade máxima e mínima aqui, ó? Ele fala que, ao invés de eu escrever, né, 2.n, eu posso pegar o máximo. Qual é o máximo? O máximo entre 1 e n, o máximo é n. Então, ao invés de eu escrever 1.n, eu posso unicamente escrever o n, tá? Então, eu posso fazer isso, ok? Certo? Então, a gente pode encontrar em literaturas essa seguinte situação aqui, ó. A gente pode encontrar isso, certo? Ou simplesmente isso daqui, ó, tá? Ou N. Então, você pode ter lá, por exemplo, fazer um desenho aqui, ó, tá? De um there. Você pode ter isso daqui, ou você pode ter apenas o máximo, 1 e 1. Se você tiver aqui 1 e 1, qual é o máximo de 1 e 1? O máximo é 1. Se eu tivesse aqui uma outra dependência aqui, ó, mais uma entidade, e aqui nós tivéssemos 1 para 1 e aqui n para n, qual é o máximo aqui? O máximo aqui é 1 e o máximo aqui é n, tá? Então, a gente pode ter essas coisinhas. Fique tranquilo, a gente vai trabalhar isso com bastante calma, tá? Às vezes a gente está até antecipando aqui algumas coisas, tá ok? Então, aqui, né, já falou um pouquinho. Chave estrangeira. Isso daqui é legal a gente falar, tá? Estamos quase no final. Isso daqui é legal. Essa chave estrangeira, ela é interessante porque ela vai ser a replicação da chave primária em outra tabela, tá? Olha só um exemplo prático aqui. Eu prefiro um exemplo prático que é mais fácil. Olha só. Esse caso aqui, ó, eu vou ter o ID do funcionário, certo? Eu preciso ter uma chave estrangeira aqui. Aqui faltou. Quer ver? Eu vou abrir aqui um Excel aqui que fica mais fácil. Para a gente trabalhar isso daí, ó. Aguenta. Não é o seu que travou, não. Foi o Flávio que travou de novo. E aí, Flávio, quer fazer o fechamento aí? Nossa, voltei. Voltei. Eu já sei qual é o problema. É coisa do Teams. Quando eu estou finalizando o compartilhamento da tela, ele para, ele fecha. Olha que. Quer encerrar então, Gerson? Não, eu acho que já está no finzinho, não tá? Não, eu só ia mostrar aqui no Excel um exemplo rapidinho. Não, manda brasa então. É que eu achei que você ia cair de vez. Não, só que a hora que eu terminar de compartilhar a tela vai cair de novo. Espera aí, deixa eu compartilhar não para de tela compartilhar aqui. a tela. Deixa compartilhada. Não vou parar de compartilhar. Que chato. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então,
A hora que aparecer aí a tela, me dá um aviso aí verbal. Tá ok, estamos vendo. Tá. Então, olha só. Funcionário, ok? Funcionário, tá? E aí eu tenho aqui, ó, dependente. Opa, dependente, tá ok? Então, aqui, ó, então vamos pensar aqui o código, né? O código, certo? Aqui é o nome, nasce, certo? E boa. E aqui tem o dependente também, código, nome e parentesco. Só para ter aí, ó. Então, ó, o que está aqui em cima, né? Esse daqui, o detalhe em amarelo é o nome da entidade, beleza? O que está em detalhe cinza aqui é o nome do atributo, beleza? Então, ó, vou colocar aqui, ó, do lado, ó, nome da entidade, certo? Nome do atributo, beleza? Só para ficar aí, só para ficar. Aqui seria a mesma coisa, tá bom? Muito bem. Então, vamos pensar aqui no código 1003, 534 e 678. Então, aqui eu tenho o fulano, tenho o beltrano, né, e o cicrano, certo? E aí, aqui, sei lá, eu coloquei aqui, mas... Deixa eu ver, cidade, tá? Sorocaba, Itapetininga, São Paulo, vai? Só para... Legal. E aí, ó, eu tenho aqui outros códigos, ok? Sei lá, 431, 5678, 102, tá? Então, aqui eu tenho o nome A, o nome B, eu tenho o A e tenho o C, tá? Então, aqui eu falo que esse aqui é o filho, esse aqui é a esposa, né? Marido, marido e filha, tá? Legal. Bom, a pergunta é a seguinte, né? A pergunta é a seguinte: como é que eu sei quem é o dependente do fulano? Então vamos pensar aqui, ó. Vou deixar esse aqui em destaque. Vou deixar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui em verdinho. Como é que eu sei quem é o dependente do fulano? Como é que eu sei quem é o dependente do fulano? Lembrando que, aproveitando, que isso daqui, ó, é uma chave primária, ok? Chave primária, chamada PK, certo? E, consequentemente, aqui também porque isso daqui é um número, né? Um código, certo? Isso aqui é um código, eu puxei aqui, certo? Então, essa aqui é a chave, isso daqui é a chave primária do funcionário e aqui é a chave primária do dependente, beleza? Muito bem. A pergunta a mim, então, assim, como é que eu faço? Como é que eu sei quem é? Vamos imaginar que seja esses dois aqui, ó. Vou colocar aqui em verdinho, tá? Vamos imaginar. Então, aqui eu tenho essa cor. Deixa eu me brincar um pouco com as cores aqui, ó. Esse daqui é esse. E aqui, deixa eu mudar a cor aqui. Vou colocar esse azul aqui e aqui, certo? Bom, só que no banco de dados, a gente não pode identificar por cores, certo? A gente tem que identificar por um atributo. E aí é que entra a chave estrangeira. Tá? É aqui que entra a chave estrangeira, a chamada FK. Nós estamos antecipando um pouquinho, mas não muito, tá? E aí, ó, o que acontece? Então, aqui eu coloco o ID funcionário. E aí, o que acontece aqui mesmo? Ó? Replicar a APK aqui. Replicar a APK aqui. Bom, se o A é filho
do fulano, olha só, 1003. Olha lá. Chegar aqui e vou colocar o verde. Aqui também, né? Aqui é a mesma coisa, ó, 1003. Repare que esses dados vieram daqui, ó. Tá? Vou chegar aqui, ó. Ah, é aqui. Então, olha lá. Vou pintar aqui de vermelho e vou colocar o código aqui, ó. 534. E aqui, consequentemente, é o 101. Tá? Então, perceba, ó. Não, não é aqui. Aqui é 678, Flávio. Desculpa. Olha só que legal. Então, perceba que existe, ó, uma relação aqui, certo? Era isso que eu queria mostrar para vocês. A gente vai trabalhar isso aqui com mais qualidade nos próximos encontros, mas quando a gente fala de relacionamento, então perceba que aqui eu tenho vários elementos que a gente falou na aula passada e na aula de hoje. Eu tenho aqui, então, a entidade, né, ó, que é um retângulo, né? Eu posso até colocar aqui um quadradinho aqui para mostrar que é um retângulo, certo? Esse retângulo aqui, eu tenho os meus atributos, certo? Tá ok? Os atributos guardam as ocorrências, então essa aqui é uma ocorrência 1, né? Então aqui eu posso colocar, vou pegar aqui aqui eu poderia ter vários, né? Ó. Aqui eu poderia ter uma ocorrência N, certo? Tá? E assim vai. Então essa tabela ela é dinâmica, ela vai crescendo. Eu tenho aqui o atributo código, nome, cidade, as ocorrências. Eu tenho aqui outra entidade com outros atributos e outras ocorrências. Consequentemente, isso daqui, a gente pode até colocar aqui, que isso daqui é uma PK, certo? Entre parênteses ali em cima, para ficar bonitinho, tá ok? Eu tenho aqui uma PK, e esse cara aqui a gente pode colocar aqui que é uma FK, que é a chave estrangeira. Tá? Então, nós temos todos os elementos que a gente começou a falar semana passada e a gente terminou de falar hoje aqui, nesse simples desenho aqui. Eu tenho a chave primária, e aí a replicação desses dados aqui, na chave estrangeira do dependente. Tá claro para vocês essa relação aqui, que o A e o B, eles têm esse dependente, então, quando eu olho esse código aqui na tabela dependente, quando eu olho aqui esse código, eu procuro esse código aqui e sei o nome do funcionário que tem esse A e B como dependente. Beleza, pessoal? É isso. Gerson, acho que é isso daí. Não vou parar de compartilhar aqui, senão cai. Tranquilo, não deixa aí essa tela, senão você cai. Pessoal, olha só, a aula foi densa, mas é praticamente o conteúdo do semestre todo. Agora a gente vai treinar um pouquinho mais, tá? Isso, a gente vai aprofundar, vai trazer um pouco mais de particularidade para isso. Isso, mas esses conceitos apresentados hoje é quase grande parte do conteúdo desse semestre. É o alicerce. E aí, na semana que vem, a gente trabalha um exercício, ou 2, ou 3, ou 4, certo, Flavião? Isso. Para a gente começar a materializar mais isso, e em breve a gente começar a fazer os diagramas também, tá bom? E que fique claro, né, Gerson, que isso é um processo que tem que ser trabalhado, tá? Não adianta a gente também sair daqui iludido que, eu vi hoje que o Flávio já falaram sobre isso, já sei tudo de relacionamento. Não, tá? É a primeira vez que nós estamos falando isso para vocês, tá? De forma oficial em aula, certo? E isso é um processo de construção que leva um tempo, tem uma curva de aprendizado. Então, não fique chateado, preocupado se você não entendeu tudo. É normal, tá? E o que eu recomendo para vocês, não entendeu? Assista essa aula mais uma, 2 vezes, tenta fazer os rabiscos seu no caderno e tiver dúvida, entre em contato com a gente tenta esclarecer a sua possível dúvida, tá bom? Mas acho que é isso aí, Jefferson. Então, fechou. Então, pessoal, boa noite para vocês. Alguém tem alguma pergunta? De última hora? Boa noite, Felipe. Acho que é isso mesmo.
Valeu, Rodrigo. Então, boa noite, pessoal. Vamos encerrar a gravação. Então, tá jóia. Tá bom. O Gerson, como não foi eu que criei a reunião, você tem que gerar a lista de presença, tá? Tá, eu vou encerrar a gravação.